Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de História, ofertada pela Secretaria de Educação do município de Belo Jardim. Tempos de pandemia, aula remota. Hoje a nossa aula, vamos contemplar os alunos do 8º ano e da 4ª fase, modalidade EJA. A aula de hoje é bem interessante, né? Vai falar sobre os movimentos republicanos, acho que vocês já ouviram falar, né? Sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira, né? Para vocês só se situar no assunto, vai falar sobre o famoso Tiradentes. A gente vai acompanhar aí o palco da Revolução. Antes, né, conhecida como Cidade Vila Rica e hoje atualmente conhecida como Ouro Preto. E o que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi um movimento liderado por pessoas importantes em Minas Gerais. Por que importantes? Porque foram criados por intelectuais, nobres comerciantes e até mesmo clero e governadores da capitania, que estavam dentro desse movimento, que vocês acompanham no slide aí, aconteceu em 1789, foi um movimento de elite, né? E que vai falar sobre a questão do ciclo do ouro. Ciclo do ouro. E o que seria esse ciclo do ouro? O ciclo do ouro foi a decadência, na verdade, né? A decadência do ouro, porque ninguém acreditava que o ouro poderia acabar. E isso foi uma das razões dos quais fizeram, né, planejar essas conspirações. Alguns fatores foram que as autoridades portuguesas estavam ameaçando os interesses da elite. Como, professor, ameaçando os interesses da elite? A gente vai ver aí, vê essa imagem, né? Os aumentos dos impostos. Por que isso estava acontecendo, né? Tudo que era arrecadado, né, de ouro, uma parte disso era levado lá para a colônia, certo? Ou seja, lá para o rei. No Brasil, né, a derrama foi um dispositivo fiscal, ou seja, foi uma forma de fiscalizar. O ouro estava em decadência. Se estava em decadência, se estava acabando, não se tinha a mesma arrecadação. Daí o rei começou a dizer que todo mundo estava roubando, né? E vamos fazer a derrama, que era fiscalizar isso. Ou seja, a fim de assegurar o piso de 100 arrobas anuais por arrecadação do quinto. O quinto, minha gente, era a retenção de 20% do ouro em pó, ou folhetas, ou pépitas, que eram direcionadas diretamente à coroa portuguesa. Ou seja, cada vez mais, mesmo o ouro tendo uma decadência, a gente está acompanhando a imagem, né? O governo, né, que no caso era eles lá, eles sempre queriam que chegasse a determinada quantidade, não podia baixar, teria que permanecer, mesmo entrando em decadência, certo? Então eles chamavam derrama. O que era derrama? Era como se os soldados, né, da realeza fossem invadir a casa dessas elites, né, dessas pessoas que no caso também tinham um certo conhecimento, não eram pessoas sem estrutura nenhuma, né, que também tinham um pouco de dinheiro, mas que estavam cansados de pagar esses impostos ao governo. Eles não aceitavam mais isso, né? E aí eles começam a conspirar um movimento revolucionário que dizia assim: se realmente houver a derrama, a população todinha vai nos apoiar, né? Como Minas Gerais era uma capitania de Portugal, colonizada por Portugal, eles deveriam parte desse ouro que era retirado da metrópole, porque chegava a uma quantidade muito alta de dívida. E aí, né, essa elite, né, ela foi ameaçada pelos soldados da coroa, dizendo que eles tinham que pagar a todo custo, ou pagava ou seriam invadidos. Com isso, o povo estava totalmente revoltado e começaram a planejar a Inconfidência Mineira, que esta bandeira aí, né, ela diz: libertas que serás temer, que no caso queria dizer liberdade mesmo que tarde. E aí surge aí, né, um traidor aos inconfidentes, né?
A gente sabe que nesse período eles faziam várias reuniões, né? Eles buscavam vários apoios para que essas ideias, né, que também eram as ideias iluministas, as famosas ideias iluministas, né, elas também esteve aqui na Inconfidência Mineira, e também a gente sabe que veio do lema da Revolução Francesa e da independência das colônias dos Estados Unidos, certo? Então esse lema foi trazido também para a Inconfidência Mineira, certo? Eles planejavam essa Inconfidência há algum tempo, né? O traidor foi chamado, era Joaquim Severo dos Reis, né? Que levou todas as informações para o rei não, né? Para o governador, e entregou todo o processo que eles estavam criando, as ideias, quais eram os objetivos, o que era que eles queriam, né? E acabou que um dos conceitos que eles queriam, né, dos objetivos dele, não era nem libertar-se, né? Eles queriam realmente criar uma república, acima de tudo criar uma república em Minas, né? Tornar Minas um país independente, país, não é nem um estado não, eles queriam criar mesmo tipo um país independente, certo? Então quando o rei sabe de tudo isso, né, que foi entregue pelo traidor, ele diz: acaba, não vai ter mais derrama. Foi cortada essa situação da derrama. Isso foi uma forma de enfraquecer o movimento. Por que enfraquecer? Se ele fosse fazer a derrama, né, fosse confiscar tudo que o povo tinha, o povo ia se revolucionar e ele ia se ferrar. Ele foi tão esperto que ele disse: não, acaba com a derrama e manda chamar todos os inconfidentes. Vai lá, captura todos e traz pra gente. E aí, ó, os inconfidentes foram capturados, né? E o que aconteceu com esses inconfidentes? Foram presos, interrogados e foram levados a julgamentos e condenados. 11 pessoas foram condenadas à morte e 7 pessoas foram levadas a exílios na África. Que é isso, isolado do mundo, literalmente, 7 e 11 à morte. Mas no dia seguinte, o governador mudou de ideia, né? E aí, o que é que ele faz? Ele condena apenas um, que foi Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque só ele foi enforcado, né? Ele era o mais ardoso em suas ideias e em momento nenhum negou suas ideias faladas abertamente. Ele sustentou e foi apontado como o principal líder da Inconfidência Mineira. E o que aconteceu com ele? Ele foi enforcado, esquartejado em praça pública, a cabeça posta no mastro e o resto do seu corpo espalhados nas estradas de Minas Gerais, no dia 21 de abril. E a gente sabe que é o dia de Tiradentes, né? Mas na realidade, por que Tiradentes? E quem era Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier, ele foi um militar, né? O que facilitou muito aí, né, para que esse movimento se estendesse por alguns anos. E atuou como dentista. Além dele ser militar, ele era dentista. Foi criado pelo tio, que queria tornar o estado de Minas Gerais independente, né? Não só como estado, mas sim ele queria um país, até porque o Brasil ainda não existia essa aglomeração assim, que nós temos hoje, né? Essa paixão que nós temos hoje pelo nosso país. Não existia isso ainda. E o que aconteceu? Logo depois de sair, né, dele ser morto, executado e posto em praça pública, né, esquartejado em praça pública, ele foi considerado, né, pelos idealistas, né, do movimento como o líder, sendo que ele não era o líder do movimento, não. Mas eles precisavam proclamar uma república heróica. E aí foi importante, né, colocá-lo, já que ele foi o único que foi executado, como o principal líder desse movimento, né, como modelo republicano. E Tiradentes foi escolhido por isso. E hoje existem vários lugares, né, em Minas Gerais
onde foram postos a homenagem, né, ao nosso famoso Tiradentes. Por isso que ele é considerado hoje um mártir do movimento. A gente pode observar algumas imagens em Minas Gerais, onde ele, né, é considerado. Isso aí é a Praça do Tiradentes, onde ele foi considerado o mártir desse movimento, né? E ele é o único que tem uma data comemorativa a nível nacional, né? O Brasil para no dia 21 de abril, né, em prol e homenagem a Tiradentes. A nossa próximo movimento vai ser a Conjuração Baiana. Movimento que aconteceu em Salvador, né, como o próprio nome já diz, né, Baiana, movimento baiano, né. Foi uma conjuração que também é chamada de Conjuração dos Alfaiates, e ela é bem simples. Foi um movimento que foi abraçado pelo povão, diferente do movimento da Inconfidência Mineira, né, que foi a elite. Aqui não, foi o povão. E justamente por não terem um conhecimento específico, né, de como trabalhar essas ideias, de como colocar na sociedade, como buscar o apoio do povo, é que ela se tornou uma guerra sangrenta, né? E eles foram fuzilados totalmente, né? A Bahia, a gente acompanha essa imagem aí, né, que mostra até a fumaça, né, que diz que foi o maior inferno após, né, eles terem sido combatidos. O que aconteceu? Esses eram movimentos, né? A maioria deles eram negros, né? E um dos ideais dele, né, o que eles queriam era justamente isso: igualdade racial e a liberdade dos escravos. Mas qual foi o objetivo disso aí? Foi a transferência de capital. Em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O polo econômico muda e sai Nordeste e se consolida na região sul-sudeste do país, que no caso existe até hoje, que é São Paulo. Acontecendo isso, gradativamente, né, a economia entra em crise, né? A Bahia perde muito com isso, e esse é um dos motivos, né? Isso gera dificuldades administrativas, econômicas e também social. A chamada revolta dos búzios, que é isso? Não tem nada a ver, viu, com jogar búzios, não. Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se. Lembra o que eu falei, né? A Inconfidência Mineira foi um movimento de elite. Já a baiana, né, a Conjuração Baiana, foi um movimento com o povo mais simples. A maioria deles eram ex-escravos e povos que ali viviam no meio social com eles. Sendo assim, eles não tinham conhecimento de como agir para buscar o apoio da população. Eles pensam, vamos fazer panfletos. E olha o que acontece. O movimento precipitou quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colocando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, reagiram detendo-os. Tal como a Conjuração Mineira, interrogados, acabaram delatando os demais envolvidos. Ou seja, ainda existia essa frase aí, né, no panfleto, né, que declarava: animai o povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais, né? Que esse tempo, se a gente for trazer para uma reflexão histórica hoje, ainda não existe essa igualdade racial, né? A gente luta para que isso diminua os preconceitos raciais e tudo mais, mas ainda não existe. E nesse panfleto o que era que defendia a Conjuração Baiana? Abolir a escravidão, ou mesmo diminuir os impostos, coisa que era absurda, principalmente para a classe mais baixa. Sempre foi assim, gente, sempre vai continuar sendo assim. Abrir os portos, né, os comércios. A Bahia já tinha perdido isso, né, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Aumentar os salários dos soldados,
né? Por fim do preconceito e a proclamação de uma república. Quando o governo viu isso, disse para, fuzila todos, mata. E aí a gente vê, né, que eles foram executados, certo? A coroa portuguesa agiu em cima daquele movimento, eles reagiram sem misericórdia nenhuma e não tiveram o mesmo julgamento que os confidentes, né? Porque os confidentes ainda, só um foi executado, que foi Tiradentes, já que não, todos foram condenados à morte. Muitos foram exilados na África, para ilhas no meio do nada. Inclusive, existem vários depoimentos dizendo que depois da Conjuração Baiana, né, a Bahia virou um inferno. Por quê? Eram muitos corpos espalhados no chão, mortos, né? O sol muito quente, então aqueles corpos estavam em fase de decomposição, urubu, fumaça, um mau cheiro. O povo não sabia mais o que fazer. Foi o pior inferno que a Bahia viveu, né? Eu acredito que até os dias de hoje, né, quem se precipitou, né, é considerado hoje, até os dias de hoje, né, como um traidor, né? Ou seja, eram pessoas que não tinham uma cultura tão quanto a elite da Inconfidência Mineira. E, portanto, devido à sua precipitação, né, a gente sabe que o rei agiu em prol de manter a sua autoridade acima de tudo. Bom, gente, a aula de História de hoje fica por aqui. Converse com os professores de História de vocês, responda às atividades que serão colocadas nos grupos, certo? Uma boa aula, bom estudo e até a próxima aula.